1º de abril, que por ironia era o dia da mentira. Quando a gente era criança, nessa época, o 1º de abril, as pessoas faziam mesmo a brincadeira do 1º de abril. Hoje se perdeu, mas as pessoas faziam mesmo. O 1º de abril, pregavam peça, contavam uma história para outra, e o grande... a grande coisa, né, era ver a pessoa cair naquela brincadeira. E a ironia maior da história foi essa, se o golpe militar de fato ter acontecido no dia 1º de abril. Né? E entrou para a história como 31 de março, porque o 31 de março, quando as forças começaram de Minas Gerais se mobilizar, mas era à noite quase. Então, ela de fato se instalou no 1º de abril. E nesse 1º de abril, que era o dia da mentira, só que não era mentira, né? Era verdade. E foi uma verdade muito dura, muito crua, mas e dura. Né? Na verdade, assim, eu acho que acabei... Eu sempre gostei de escrever, não sei que momento foi que... eu fiz letras, mas eu já tinha aquilo. Faço letras primeiro, jornalismo. Aí resolvi fazer letras, mas com o intuito de fazer jornalismo depois. Então, escrever, eu queria escrever, contar história. Mas desde pequena a gente contava muito, tanto meu pai quanto minha mãe sempre contaram muitas histórias para a gente. Né? Então, acho que isso de ler está muito na gente. Agora, eu queria escrever. Agora, essa história eu precisava contar. Eu tinha que contar essa história, sabe? E eu acho até uma ironia também, porque naquele momento que eu estava ali subindo aquele navio, era uma menininha de 6 anos de idade, acho que eles nunca iriam imaginar que essa menininha de 6 anos de idade, ela ia crescer, aquelas imagens todas iam se registrar e que eu não ia deixar passar essa história. Então, assim, meu pai tinha... essas pessoas, os sindicalistas, eles eram muitos... havia muita gente, familiares. Ninguém escreveu isso, não é? Ninguém contou essa história. E até hoje, assim, eu lancei esse livro em 95, ele já se esgotou, e depois que meu pai morreu, eu consegui documentos mostrando sobre ele, do DOPS, né? Como ele era fiscalizado mesmo, vigiado. E, na época, existe uma passagem no meu livro que eu conto um diálogo meu com o meu pai, que eu fiz uma pergunta para ele, pai, como é que as pessoas vigiam, como é que eles sabem quem é quem, como eles chegam em alguém, por exemplo, para prender? Aí ele me deu um exemplo. Ele falou, bom, por exemplo, se eu te peço para ir ali num bar, comprar alguma coisa para mim, você vai. Aí você chega ali, alguém chega para você e fala assim, oi, nossa, eu conheço o seu pai. Ai, como é mesmo o nome dele? Aí você fala, você pensa que ele é meu amigo, você fala, Iradil. Aí ele, Iradil Santos Melo. Iradil Santos Melo, meu pai. Aí ele começa a fazer perguntas sobre mim e você vai respondendo, porque achando que ele me conhece. Então, com isso, ele chega até mim, ele fica sabendo das minhas coisas. Aí aquilo me pareceu tão real que eu assustei e falei, mas estão procurando o senhor? Ele falou, não, filha, você não me perguntou, eu estou te respondendo, é um exemplo. Só que depois que ele morreu, em 2000, eu consegui os documentos do DOPS sobre ele, que mostram que realmente aquilo não era mentira, era verdade. Porque assim, tem muitos documentos com ele com carimbo de secreto, de confidencial. Ele não chegou a ver esses documentos, mas são fichas sobre ele. Ex-preso no navio Iradil Santos Melo, filho, aí tem o nome dos meus avós, aí tem onde ele trabalhava, ex-preso no navio Raul Soares, comunista ativo, faz feira em tal lugar, quer dizer, onde meu pai fazia feira, sabiam. No dia tal, às tantas horas, encontrou-se com fulano de tal, mas tinha a relação de pessoas com quem ele se encontrou. Sabe, assim. Comprova suas histórias. Assim, que ele também dizia, assim, realmente ele era vigiado nas coisas do dia a dia, do cotidiano. Além de processado, já está afastado do trabalho, de tudo isso, mas ele era vigiado. E eu tenho os documentos. E eu quero relançar meu livro, porque eu quero acrescentar essa documentação. Porque eu tenho fotos que eu não tinha, fotos do navio que eu consegui, esses documentos que ele não tinha. E também essa entrevista com o médico, Thomas Mack, que eu descobri lá em Nova York. Né? Então, são coisas que eu acrescentei depois. Né? Eu posso acrescentar ao livro, que é uma história que eu acho que as pessoas precisam conhecer. Né? Em 2004, foi
os 40 anos do golpe, eu fui convidada para fazer várias palestras, até na Secretaria de Justiça em São Paulo, no SESC, para abrir a exposição do DOPS, eu abri, fiz palestra, mas em vários lugares eu fiz palestras, mas e mostra que as pessoas têm interesse no assunto e elas desconhecem, né? Quanto mais vai passando o tempo, mais as pessoas desconhecem. Gente da minha geração desconhece, que não viveu diretamente, às vezes não conhece. Uma outra coisa que eu não falei, que meu pai sempre se manteve mobilizado, esses amigos deles, companheiros deles, eles sempre se encontravam todos os sábados à tarde, eles se encontravam todos os sábados à tarde. Então, se nem que fosse para bater papo à toa, mas eles se encontravam, eles não se desmobilizaram. Então, meu pai foi aposentado compulsoriamente, ele foi absolvido, ele se envolveu na campanha pela anistia, e quando foi assinada a anistia em 79, em agosto de 79, em janeiro de 80 ele foi anistiado. Ele e outros colegas dele. Eu tenho também a publicação no Diário Oficial da União, em janeiro de 1980. E depois de um tempo, eles poderiam voltar a trabalhar nos seus respectivos lugares de trabalho, né? Retomar, desde que a empresa aceitasse que eles voltassem. Então, as docas não aceitaram que ele voltasse, né? Ele e outros. Né? E, não aceitando, eles foram aposentados compulsoriamente. Mas essa aposentadoria não era a aposentadoria que se dá pelo INSS. Então, eles tinham um valor X, que era calculado pelo que eles ganhavam antes. Tal. Então, ficou sendo um valor acima do que se usa. Né? E não foi porque eles quisessem, isso foi obrigatório. Bom, ele continuou, aí ele entrou na justiça, ele e outros colegas também entraram na justiça para conseguir o direito de voltar a trabalhar nas docas. E conseguiram, ganharam e voltaram. Depois ele saiu por conta própria. E aí entra aquela questão da indenização, que é uma outra polêmica que acontece. Ele não voltou a trabalhar porque não deixaram que ele voltasse a trabalhar. E deram uma aposentadoria compulsória. E eles chamavam, na época, de aposentadoria especial. E aí eles ganhavam um salário X baseado no que eles ganhavam antes. Depois de um tempo, isso deixou de ser. Eu tenho lei para isso. Tem uma lei, a última lei, acho que foi de 2001, acho. Isso que eles recebiam não era aposentadoria, era uma indenização. Né? Então, essa indenização não pode ser contada como aposentadoria. Então, antes eles recebiam pelo INSS e passou a não receber mais pelo INSS, porque isso não tem nada a ver com contribuição previdenciária. E se criou uma polêmica também na imprensa, claro, vazada pelo próprio governo, pelo próprio INSS, para desqualificar. Conforme você vai se afastando do fato histórico, você vai perdendo a referência histórica. Então, as pessoas deixam de perceber qual era a importância daquela pessoa naquele momento histórico. Isso aconteceu também com os pracinhas, o pessoal que foi para a Segunda Guerra. Eles voltaram como heróis, receberam indenizações e passaram a receber vitalícia. E as mulheres, as viúvas, herdaram isso. Não é? Depois de um tempo afastado da história, começaram a dizer, nossa, mas essas pessoas ganham isso? Mas ninguém foi para lutar na guerra, né? Eles que foram para a guerra. Você se afasta da história. O mesmo acontece com a ditadura, né? Não só 64. Essas pessoas, elas foram punidas pela vida toda. Por quê? Então elas tinham direito. Então, se você tem uma filha que morre porque teve um problema emocional e uma doença que levou a vida dela, não tem dinheiro que pague isso, né? Não tem dinheiro que pague isso. Se você perdeu, meu pai tinha 34 anos. A vida produtiva dele se perdeu. Então, assim, ele resgatou um pouco da dignidade dele. A dignidade, eu digo nesse sentido, né, de poder se autossustentar, de sustentar uma família, enfim, porque ele perdeu essa capacidade, né? Independentemente da vontade dele. Então, não tem dinheiro que pague, porque não tem volta. Não existe volta para isso, né? E aí as pessoas questionam valores, mas não tem dinheiro que pague essas coisas. Né? Essas coisas você não tem mais. Você continua a viver, claro, a vida continua e vai. Mas você sempre vai analisar os fatos sob aquela ótica. Né? Eu faço essa análise. E claro que isso me marcou como jornalista, a minha postura como jornalista. É claro que o fato de eu dizer, eu quis ser jornalista porque eu queria escrever,
Claro, mas eu tenho interesse por alguns temas. Então, eu faço um levantamento das matérias especiais que eu fiz por minha conta, está lá, a ditadura militar está sempre lá. Se tem alguém, eu estou sempre lá. Eu faço questão, embora eu tenha outros interesses também, né? Como eu tenho do lado de letras, na área de linguagem e tal. Mas, inclusive, isso, na área de linguagem, de palavras, na criação de palavras. Durante a ditadura militar, a gente teve que se acostumar com palavras que a gente não tinha. Os sentidos das palavras mudaram. Por exemplo, a palavra comunista passou a ser uma pecha bem forte, né? Deixa eu me ocorrer agora assim, algumas coisas que assim, as pessoas eram ser terroristas, né? Você é um terrorista. O que é ser um terrorista? Na campanha da Dilma Rousseff, a gente viu isso, essa palavra terrorista. Ela foi taxada de terrorista e circulava pela internet um e-mail com uma ficha que era dela, se dizia dela, que era uma ficha falsa. Eu recebi essa ficha. E o que eu fiz? Eu fui procurar item por item, fui checar item por item dessa ficha, né? E para averiguar a veracidade daquelas informações. E uma delas dizia que ela tinha participado de uma ação que matou um militar, um soldado do Exército, e que ela estava junto. E, na verdade, não é. Houve essa ação realmente, uma ação contra o Exército, e morreu um soldado realmente, e 2 mulheres participaram. Mas essas 2 mulheres, elas estão vivas e nenhuma delas se chama Dilma Rousseff. Uma é irmã do Carlito Maia e a outra, não me lembro o nome, ela era estudante da USP. E a Dilma Rousseff não tem nada a ver com essa ação. Então, esse tipo de coisa. Então, a palavra terrorista então, assumiu uma conotação e fica gravada na pessoa, né? E isso passa a ser verdade. Uma outra vez também houve uma manifestação na Câmara dos Deputados, houve uma invasão. E aí colocaram o nome de uma pessoa e disseram, um desses manifestantes é fulano de tal. Eu recebi um e-mail também. Eu peguei esse nome e fui pesquisar. Essa pessoa, que eles diziam que era ele, não tinha nada a ver. Essa pessoa era um deputado de 68, que já tinha morrido. Quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com outra. E, então, assim, era um manifestante. Então, pegou o nome daquele deputado, que na época também era um deputado de esquerda, enfim. Pegaram o nome desse deputado e associaram com uma coisa recente, uma manifestação recente na Câmara dos Deputados e colaram e passaram a circular pela internet. Então, assim, até as palavras, elas assumiram conotação diferente. Então, você tem que ter cuidado até com isso, né?